Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do movimento curvilíneo, né, num plano horizontal. E eu vou primeiro só colocar algumas ideias aí para vocês, tá, gente? Quando nós estamos em um veículo e de repente esse veículo ele faz uma freada brusca, nós temos que exercer uma força sobre algo para retardar o nosso corpo. Então, por exemplo, né, você está dentro de um carro, por exemplo, né, você coloca a mão no banco da frente, né, ou no caso do motorista, ele segura o volante, enfim. Você aplica uma força para retardar o movimento do seu corpo. É lógico que nós temos aí o cinto de segurança, tá, gente? Que ele também ele é responsável por exercer essa força, mas para a gente ter essa alteração da velocidade, né? Muitas vezes o carro freia e o nosso corpo, para frear também, para reduzir a velocidade também, nós temos que exercer uma força, tá certo? Quando esse mesmo veículo vai fazer uma curva, você também tem que exercer uma força para ter a alteração do movimento do seu corpo, né? Então vamos supor, tá, gente? Se vocês estão aí num carro e esse carro ele faz uma freada brusca, uma freada não, desculpe, uma curva brusca, e a tendência é o seu corpo sair pela tangente. Então quem que vai exercer essa força aí no seu corpo? A porta do carro, por exemplo, né? Uma pessoa que está ao seu lado, enfim, né? Alguém vai exercer uma força para alterar o sentido do seu movimento aí, tá certo? Essas forças, tá, gente, pode ser diversos tipos aí. Uma força de tração, pode ser uma força é, uma força de atrito, enfim, tá? Ela pode ser aí diversas forças aí. Agora, a resultante dessas forças é o que nós vamos chamar aí de resultante centrípeta, tá ok? Então aqui, ó, nós temos aqui um corpo. Esse corpo ele tem uma certa velocidade, tá? E aí esse corpo ele está nesse movimento circular. Então ele vai ter aceleração aqui direcionado para o centro e vai ter, ó, a resultante centrípeta. Vocês lembram da fórmula da resultante? Resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, no caso da resultante centrípeta, nós vamos ter aí, ó, a massa vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, vocês já viram que vale v ao quadrado sobre r, não é isso? Então é só fazer aí m v ao quadrado sobre r, que no caso aí seria o raio da trajetória aí. Tá bom? Então, se estiver fazendo uma curva, o raio dessa curva Não se esqueçam que essa velocidade sempre tem que estar aí em metros por segundo, tá certo? Então, dessa maneira que nós vamos calcular aí, ó, a resultante centrípeta, tá ok? Pessoal, um exemplo, tá, de um movimento aí num plano horizontal. Corpo preso a um fio em uma mesa sem atrito. Então, ou seja, tá, gente, esse corpo aqui ele está preso aí num fio e você coloca esse corpo para girar. Então nós temos aqui, ó, nós temos vai ter aí uma resultante centrípeta, tá, gente? Porque ele está fazendo um movimento circular. E como tem um fio, eu vou ter aí a resultante centrípeta igual ao valor da tração nesse fio. Por quê, pessoal? Eu não posso falar que a resultante centrípeta ela é uma força, tá, gente? Porque o próprio nome dela diz. Ela é uma resultante de forças, tá? Então ela pode assumir o valor de uma força ou de várias forças aí somadas, tá? Por isso que nós chamamos ela aí de resultante. Tá? Então, ó, quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Normal, o peso e a tração.
Se esse corpo ele está numa mesa horizontal, gente, então, ó, normal e o peso se anulam, tá certo? Então, ó, quem que vai ser a resultante? Resultante vai ser aí a própria tração, tá certo? Então, ó, nós podemos falar assim, ó, tração vai ser igual a resultante centrípeta, tá ok? E quem que é a resultante centrípeta? M V ao quadrado sobre R, tá? Então, ó, você poderia determinar a tração, nesse caso, com essa fórmula aí. A fórmula da resultante centrípeta, tá certo? Então aqui, pessoal, nós temos aí um tipo de exercício aí para a gente resolver, ó. Uma esfera de 2 kg é colocada a girar num plano horizontal sem atrito. Sabendo que essa corda aí, ó, aguenta uma tração máxima de 400 newtons, qual a velocidade máxima que essa esfera pode girar para que não passe a tração de 400 newtons aí, né? Bom, pessoal, se a tração máxima vale 400 newtons, então a resultante centrípeta tem que ter um valor aí de 400 newtons. Lembra aqui do exemplo que eu falei, né, gente? Ó, nesse caso, quem é a resultante das forças aqui, ó, é a tração, tá? Então nós temos aqui, ó, mesma coisa, tá, gente? Ó, nós temos a tração para cá, nós temos a normal, nós temos aí o peso desse corpo aí. Só que a normal anula o peso, ó, então a resultante acaba sendo aí a tração, tá certo? E aí, gente, nós vamos determinar aí esse valor, ó. Então a tração vai ser igual a resultante. Então a tração vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, tá? A tração está falando aí que o valor máximo que ela aguenta é de 400 newtons. A massa do corpo 2 e o raio meio metro. Tá aqui o valor do raio, tá? Então, ou seja, pessoal, 400 vezes meio dá 200, dividido por 2 vai dar 100. Então, eu vou ter aí que 100 vai ser o valor da velocidade ao quadrado. Então, a velocidade máxima que esse corpo pode ter é de 10 metros por segundo. Tá certo? Só tirar a raiz quadrada de 100 aí. Tudo bem? Então, um exercício aí bem simples, né? Bem tranquilo aí, falando aí de movimentos horizontais aí. Pessoal, mais alguns exemplos aí para vocês, ó. Carro descrevendo uma curva de perfil horizontal. Então vamos ver. Essa curva, tá, gente? Ela é plana, tá ok? Horizontal, como o próprio nome fala, tá? Então ela não tem nenhuma elevação para nenhum lado aí, tá? Gente, ó, o que que acontece? Para esse carro conseguir fazer essa curva, quem que vai segurar ele aí no asfalto? A força de atrito, tá, gente? A força de atrito entre o pneu e o chão, entre o pneu e o asfalto, tá? Então, ó, nós teríamos aí a seguinte situação: normal e o peso se anulando. E quem segura o carro aí, tá, gente, é o atrito do pneu com o asfalto. Então nós vamos dizer aí que nós temos um atrito direcionado ao centro da trajetória, ao centro da curva, tá? O atrito vai ser a minha resultante, ou seja, ele vai ser a resultante centrípeta aí nesse caso. Então nós fazemos assim, ó. Atrito é igual a resultante centrípeta, certo? Quem que é o atrito, pessoal? O atrito não é o coeficiente vezes a normal? Quando eu vou colocar aqui o atrito, tá, gente? Eu vou colocar o coeficiente estático, tá? Porque nesse sentido aqui, tá, o corpo ele não vai estar deslizando, tá certo? Então a gente utiliza aí o coeficiente estático. Quem que é a resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Só que a nossa normal, tá, gente? Ela tem o mesmo valor que o peso, tá certo? Então, ó, normal seria massa vezes gravidade.
E aí, gente, ó, eu posso cancelar aqui, ó, a massa, tá? Então, se eu for isolar aí a velocidade para a gente descobrir qual que é a velocidade máxima que esse carro pode fazer a curva aí, o que vai dar? Ó? RG e o coeficiente, tá? Dentro da raiz quadrada aí, ó, tá? Então essa daqui, ó, seria a velocidade máxima que o carro poderia fazer a curva sem derrapar, tá certo, gente? Sem escorregar aí, tá ok? Pessoal, um outro tipo de exercício aí, ó. Bicicleta descrevendo uma curva plana e horizontal. Gente, ó, o que vocês percebem aqui nesse desenho, né? Que ela tá fazendo aqui uma certa inclinação, tá, gente? Mas, se eu considerar as forças que estão agindo aqui nesse sistema, ó, o que nós temos? Ó? O peso, não é porque a bicicleta ela tá aí num ângulo inclinado, tá, gente? Que o peso dela não vai estar para baixo, tá? O peso sempre para baixo. A normal é sempre reação ao apoio. Então, se a superfície é horizontal, normal vai estar para cima. E quem vai segurar o pneu da bicicleta aí para que ela não derrape, para que ela não deslize aqui, ó? Atrito, tá certo? Então, mais uma vez, pessoal, nós temos a situação aí do atrito, ele sendo a resultante centrípeta. Então, seria uma situação, gente, ó, igual a essa daqui, ó. O atrito vai ser a resultante centrípeta, tá? Então, a velocidade máxima que essa bicicleta pode ter aí para conseguir fazer a curva, a mesma coisa, tá, gente? Ó, raiz quadrada, coeficiente estático, o raio, vezes a gravidade, tá? Ó. Então, não tem diferença aí nesse caso aí, tá certo? Vamos ver aí mais uns exemplos aí para vocês, ó. Asa delta em voo circular e horizontal, tá? Pessoal, o que a gente percebe aqui com relação a isso, né? Quando eu estou trabalhando aqui, ó, a asa delta está aqui, tá? Ela tem o peso, ela tem aqui, gente, ó, uma força que nós estamos chamando aí uma força de sustentação, tá, gente? Que seria aí uma força que está atuando aí nas asas da asa delta, tá? E nós temos aí uma resultante centrípeta aí, tá certo? Se vocês pegarem aí o ângulo aqui, ó, esse ângulo θ aqui em cima, dá para a gente achar alguma coisa pensando nesse ângulo aí. Por exemplo, pessoal, deixa eu fazer aqui com uma caneta um pouco mais grossa. Ó, tangente de θ vai ser igual. Pega esse triângulo aqui, ó, gente. Então, tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é a resultante centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, ó. Quem que é isso daqui, gente? Ó? É o peso. O peso a gente traz para cá, ó, tá? Então vai ser, ó, tangente de θ vai ser a resultante centrípeta dividido pelo peso. Quem que é a resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Quem que é o peso? mg, tá? Aí, ó, essa massa acaba cancelando, tá certo? O que vai acontecer, gente? Se eu for isolar aqui o valor da velocidade, ó, eu vou ter assim, ó, tangente de θ vai ser igual a v ao quadrado sobre rg, e aí eu vou isolar a velocidade. Ó. Então a velocidade vai ser igual a rg, tangente de θ, tá? Então essa velocidade, ó, só tirar a raiz quadrada desses valores, a gente já determina o valor dessa velocidade aí da asa delta. Certo, pessoal?
ok? Então, ó, tem muita substituição de fórmula, tá, gente? Ó, não se esqueçam, a fórmula da resultante centrípeta a gente usa bastante. Fórmula do peso vocês já conhecem, tá? Vocês estão até mais carecas do que eu aí de saber essa fórmula, né? Ó, tá? Massa vezes gravidade. Então, bem dizer, pessoal, ó, são fórmulas aí que vocês já trabalharam, tá? Resultante centrípeta que tem aí um pouco de novidade aí para vocês, só um pouco, tá? Não é muita coisa, mas as outras são fórmulas que vocês aí já conhecem, tá certo? Pessoal, mais uma situação aqui, ó. O carro em uma pista sobrelevada sem atrito, ou seja, pessoal, ó, uma pista lisa, tá? Mas como ela tem uma certa elevação, o que acontece? O carro ele consegue fazer a curva mesmo que não tenha atrito, por causa dessa elevação aí, tá, gente? Que nós vamos ter aí uma força normal, tá? Então, ó, eu vou ter normal, tenho peso, e aqui eu vou ter a resultante. Que resultante que é essa? Resultante centrípeta, né, gente? Então, ó, se eu pegar aqui os valores, gente, vai ser algo muito parecido com isso que nós fizemos ali com relação à asa delta, tá? Por quê? Ó, pega a tangente de θ aqui, ó. Aqui eu tinha a força de sustentação que eu não queria saber. Aqui eu tenho a normal, que eu também não quero saber, tá, gente? Então, ó, se você pegar a tangente de θ, você foge dela. Então você faz assim, ó, tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é a resultante centrípeta, dividido pelo peso, ó. Tá? Olha lá. Olha a semelhança aí, né? Exatamente uma mesma situação, tá, gente? Então não vou fazer tudo de novo, tá, gente? Porque vocês já viram. Então, ó, a velocidade máxima aí que esse carro pode fazer essa curva vai ser esse mesmo valor aqui, ó. V é igual a raiz quadrada de RG tangente de θ aí, tá? Essa daí seria a velocidade máxima que ele poderia fazer essa curva aí, tá bom? Pessoal, tem um detalhe interessante, né? É que se a gente considerasse, tá, gente, ó, eu posso substituir a tangente de θ como o coeficiente estático, tá? Então, se a gente substituir uma fórmula lá na outra, eu poderia falar, tá, que a tangente aí, mesmo não tendo atrito, tá, gente, mas a tangente desse ângulo aí, tá, ó, eu posso falar que é igual ao coeficiente estático aí, ó, caso tivesse um atrito aí na superfície aí, tá bom? Bom, vamos dizer um exemplo aí para ficar mais claro aí para vocês, tá? Exercício 2, pessoal. Um carro deve fazer uma curva de um raio de 200 metros sem derrapar, a uma velocidade máxima de 90 km por hora. Qual é o coeficiente de atrito estático, considerando uma pista horizontal e a curva plana? Pessoal, aquele caso, vamos dizer aí que vamos dizer que aqui está a pista, tá, ó, e o carro está aqui, ó, tá fazendo a curva aí, tá? Que forças que nós temos aí atuando, gente? Nós temos, ó, a normal, o peso, só que essas duas elas se anulam, porque elas são opostas, tá? E nós temos a força de atrito que segura o carro aí para não fazer, não derrapar na curva, tá? Então esse atrito, pessoal, essa força de atrito, ele vai ser igual à resultante centrípeta, tá? Ah, professor, não decorei a fórmula. Não tem problema, tá, gente? Mesmo que vocês não tenham decorado a fórmula, vocês vão lembrando das fórmulas que vocês já conhecem. Ó. Qual que é o atrito? Coeficiente vezes a normal. Qual que é a resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Aí você fala, mas eu não tenho a normal. Só que a normal é igual ao peso,
tá certo? Então, ó, o peso é massa vezes gravidade. Então, ó, no lugar da normal você coloca massa vezes gravidade, cancela as massas, certo? E aí você substitui, ó. Então, o coeficiente é o que você quer saber. Gravidade vale 10. Velocidade, pessoal, tomem cuidado, ó, essa velocidade está em quilômetros por hora. Eu tenho que dividir por 3,6. Tá? Então, 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade 25. O raio da trajetória está aqui, ó, 200 metros. Tá? Então, esse coeficiente ele vai ficar 625 dividido por 2.000, certo? Então, esse coeficiente de atrito estático, pessoal, vai dar aí 0,31, né? Aproximando aí os valores, né? Vai dar um coeficiente de 0,31. Tá certo? E aí, pessoal, na letra B, ele fala assim, ó, qual o ângulo de sobrelevação para fazer a curva sem depender do atrito? Pessoal, para fazer a curva sem depender do atrito, então, ó, a tangente do ângulo, lembra que eu mostrei para vocês, né? Ó, tangente do ângulo, ela tem que ser exatamente igual ao valor do coeficiente de atrito, se fosse aí uma superfície horizontal, se não precisasse aí do atrito, tá ok? Então, ó, o coeficiente deu 0,31, então a tangente desse ângulo, 0,31. E aí você poderia procurar aí uma tabela de, muitas vezes exercício ele coloca alguns valores, né? E coloca aí a tangente de θ igual a 0,31, coloca um determinado ângulo. Nesse caso, tá, gente? Vocês podem procurar aí numa tabela trigonométrica, né? Ó, qual é o valor da tangente, qual é o ângulo, né? Cuja tangente dá 0,31, tá? Nesse caso aí pra gente vai ser aí aproximadamente 17 graus o valor desse ângulo aí, tá bom? Então essa pista aí, se o carro fosse fazer aí com uma inclinação de 17 graus, ele conseguiria fazer a curva aí sem depender do atrito, tá bom? Pessoal, aqui nós temos o rotor, né, ó, que é tem alguns parques de diversões, tá? Eu acredito que vocês nunca foram lá no Play Center, né? Não tem idade para isso, mas enfim. Lá no Play Center tinha um brinquedo exatamente desse jeito. É o rotor, né? A gente entrava aqui assim, tinha uma proteção, lógico, tá, gente? E a gente ficava circulando. A gente encostado na parede ficava circulando, como se fosse. Imagine vocês assim, dentro de sabe, uma centrífuga, uma máquina de lavar roupa, né? Você dentro de um treco desse, bem grande, e aí você encostado na parede, fica girando, você fica lá grudado na parede, né? Igual, por exemplo, né, quando está centrifugando roupas aí, né? As roupas ficam grudadas na parede, né? A gente ficaria nesse brinquedo da mesma maneira. E é essa situação aqui, tá, gente? Nós temos. Nesse caso, eles estão falando aí, tá, gente, que ele não está nem considerando o apoio da pessoa. Então a pessoa está simplesmente apoiada às costas dela em uma parede, essa parede está girando, tá aqui, ó, um movimento circular. Ela tem a normal para cá, resultante centrípeta para cá, porque o centro tá aqui, né? E aí qual é o equilíbrio dela na vertical? Vai ter um atrito para cima, vai ter o peso para baixo, tá? Então o atrito ele tem que ter aí o mesmo valor do peso, certo? Então, ó, vamos pensar aí por partes, tá, gente? Então, ó, resultante centrípeta, ela tem que ser igual a normal, certo?
E aí, pessoal, o que a gente pode substituir, né? Resultante centrípeta, vocês sabem o valor, mv ao quadrado sobre r, certo? Esse v, gente, é velocidade escalar. Nós sabemos que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Deixa eu colocar a mesma letra, tá, gente? Para não ficar R maiúsculo, R minúsculo, porque eu estou representando a mesma coisa aí, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Aqui vai ficar R ao quadrado divide por R, vai ficar apenas o R, né? Então, nós teríamos uma fórmula assim. M, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, isso daí igual a normal. Se eu isolasse, pessoal, a velocidade angular, ficaria a velocidade angular ao quadrado igual a normal dividido por massa vezes o raio, tá? Mas eu vou deixar a fórmula dessa maneira. Por quê? Porque eu vou substituir a normal na fórmula do atrito. Então nós temos assim, ó, fórmula do atrito. Coeficiente vezes a normal. Aqui que eu vou substituir, tá, gente? Então o que acontece? Essa força de atrito, pessoal, ela não é igual ao peso. Aqui nós não estamos trabalhando uma situação de equilíbrio, então a força de atrito ela tem que anular o peso. Então ela tem que ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. Tá certo? Aí o que acontece, pessoal? No lugar da normal, eu vou substituir isso daqui, ó. Tá? Então vai ficar, ó, mg é igual ao coeficiente m, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Só que daí, ó, essa massa aí, ó, acaba cancelando. Então, o que ficaria aí para vocês, tá, gente? Se eu quisesse calcular a velocidade angular, ficaria uma fórmula assim, ó. Velocidade angular seria a raiz quadrada de g dividido por mi vezes o raio. Tá, ó. Essa daqui seria a velocidade angular nessa situação aí. Tá ok? Mesma coisa, tá, gente? Quando nós falamos aí do pêndulo cônico, nós temos também uma ideia como essa, tá? Então, ó, só que aqui, no caso, o pêndulo ele está girando, ele está fazendo aqui essa trajetória circular, só que ele está preso, pessoal, a uma corda. Então, ó, nós temos aqui a tração, vocês podem ver aqui, né? Nós temos a tração aqui no sentido da corda, resultante centrípeta para cá, nós temos o peso para baixo, tá? Então, se eu pensar aqui, gente, ó, aqui eu teria um ângulo θ. Esse ângulo θ seria o mesmo aqui, ó. Então, como é que eu poderia começar a resolver esse problema? Faz com a tangente, ó, tangente de θ é igual a resultante centrípeta dividido pelo peso. Nós já fizemos outras situações da mesma maneira, né, gente? Certo? Quando eu falei lá da asa delta e tal, né, nós resolvemos assim também, tá certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar aqui o valor da resultante centrípeta e do peso, o que vai dar? Ó, a resultante centrípeta, ela vale mv ao quadrado sobre r. Certo? O peso é massa vezes a gravidade. Ó. Tá certo? Então, ó, vocês podem aqui cancelar a massa. Ó. Nós vamos ter aí que tangente de θ vai ser v ao quadrado sobre rg.
né? Pessoal, v ao quadrado, nós já vimos aqui, né? Eu acabei de substituindo aqui em cima, ó, v ao quadrado, ele seria a mesma coisa que o velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado. Só que daí o raio ele acaba cancelando com esse raio aqui, ó. Então ficaria assim, ó. Velocidade angular ao quadrado, raio sobre g. Tá certo? Bom, se vocês olharem para esse triângulo maior aqui, gente, ó. Aqui eu tenho o ângulo θ, tá, gente? É esse mesmo ângulo aqui. Quem que eu tenho aqui embaixo, ó? Não é o valor do raio? E aqui, gente, eu não poderia falar aí que é o comprimento L do fio. Eu vou chamar de L aqui, ó, comprimento do fio. Ou seja, pessoal, se eu pegar aqui a fórmula do seno, seno de θ é cateto oposto, raio, dividido pela hipotenusa, que seria o comprimento do fio, tá? O L, certo? Então, ó, pegando aqui o seno de θ, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, eu poderia falar que esse raio é L seno de θ, certo? E aí, pessoal, ó, vamos trabalhar aí com esses valores, tá? Então, ó, eu vou colocar no lugar da tangente seno sobre cosseno. Tangente de um ângulo é a mesma coisa que seno sobre cosseno, tá? Ali, ó, no lugar do raio, eu vou colocar isso daqui, ó, L seno de θ. Só que aí, ó, o que vai acontecer aqui, gente, ó? Eu tenho seno aqui e aqui, ó, tá? Então eu poderia deixar essa fórmula da seguinte maneira, não? Velocidade angular vai ser quem? O G dividido por L cosseno de θ, tá? Da mesma maneira, para a gente finalizar, né, gente, ó, vocês têm aí a fórmula do período que vocês já viram, 2π dividido pela velocidade angular. Então, se eu substituir isso daqui, né, gente, o que vai dar aí? Eu posso calcular também o período desse movimento. 2π raiz quadrada de L cosseno de θ sobre G. Tá certo? Bom, turminha, por hoje é só, tá, gente? Bastante informações aí para vocês a respeito de movimento circular, plano, né? Ó. Vamos fazer um pouco de exercício. Até a nossa próxima aula aí, turminha. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.